Oh, glória a Deus. A todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Que a graça e a bênção de Deus esteja no teu coração e na tua vida. Deus abençoe a cada uma das mamães. Bom é o nosso Senhor. E abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 9 e versículo 13. Livro de João, capítulo 9 e versículo 13. Vamos dar continuidade ao estudo da série Milagres de Cristo. Nessa quinta temporada estamos estudando os ensinamentos de Cristo. João, capítulo 9 e versículo 13. Vou ler aqui os primeiros versículos, depois pouco a pouco a gente junto vai avançando. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Oramos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por esse momento. Que a Tua graça e o Teu Espírito venha crescer e desenvolver nos nossos corações, nossas vidas, a fim de que possamos nos aperfeiçoar, nos aprimorar, melhorar, crescer cada vez mais na Tua graça e na Tua bênção. Muito obrigado por tudo. Nas Tuas mãos colocamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Em cada ensinamento de Cristo, nós podemos destacar diversos aspectos que nós conseguiríamos colocar em prática. Neste episódio, neste momento aqui, eu quero destacar com vocês algo que faz parte da vida de muitas pessoas. Nós poderíamos até dar um subtítulo a esta mensagem como falsas verdades. Não que tenha alguém aqui que seja teimoso ou teimosa, com certeza não tem ninguém, né, que é teimoso ou teimosa ao longo da vida, né? Não que isso seja um problema para mim, se você é teimoso, teimosa e quiser continuar sendo, amém, é um direito seu, não vamos brigar por isso. Agora, o que eu quero destacar é justamente aquilo que por vezes nós perdemos por ser desta forma. Novamente, o problema não é em ser um teimoso, em ser uma teimosa. Os grandes homens de Deus, se não fossem teimosos, eles teriam certamente desistido muito antes da metade do caminho. Eles continuavam por teimosia, não era por bênçãos, por vitórias que eles viessem receber, porque a Bíblia cita uma imensidão de homens e mulheres que serviram a Deus, e o apóstolo Paulo, em uma das suas mensagens, ele ainda diz que houve muitos servos de Deus sobre a terra, porém o mundo não era digno deles, porque eles não tiveram uma vida nem um pouco fácil ao longo dos anos que aqui passaram. Porém, quando esta teimosia ela é bem utilizada e bem aplicada, ela é uma ferramenta de grande importância, porque ela nos impede de desistir. Né? Agora, quando ela é mal utilizada, ela se torna um problema. E é isso que eu quero ajudar vocês, analisando este ensinamento de Cristo. Veja ali então o versículo 13.
Consegue colocar na nova versão internacional? Isso, que daí tem uma linguagem um pouquinho mais clara. Se tiver alguma diferença, a gente vai apontando na outra. Olha só, então levaram aos fariseus o homem que fora cego. E era sábado o dia que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Assim houve divisão entre eles. Observa aqui uma característica da pessoa teimosa, e como eu disse, o problema não está em ser teimoso e teimosa. Esta é uma ferramenta importante na nossa vida. O problema é utilizar mal esta ferramenta. E os judeus utilizavam muito errado esta ferramenta da teimosia. Observa então que até aqui eles estavam diante de um jovem que nasceu cego. Ele não ficou cego depois por algum acidente, por algum problema de saúde. Ele nasceu cego. E já estamos vendo que depois os próprios pais dele vão dizer que ele já era um adulto. E aqui eles estão diante de um homem que nasceu cego e agora estava enxergando muito bem. E eles perguntaram a ele: o que aconteceu? Tu realmente era cego? O que houve? Aí ele, eu não vi nada. Óbvio, ele ainda era cego. O que eu sei é que alguém fez lodo com saliva, passou nos meus olhos, me mandou ir me lavar, me lavei e agora vejo. É só isso que eu sei. E aí os judeus começaram a apontar: este não pode ser de Deus, este é um pecador porque ele não guarda o sábado. Vemos então que esta importante ferramenta, que aqui estamos chamando de teimosia, estava travando neles ideias distorcidas e erradas. Os judeus estavam fazendo mau uso desta ferramenta e estavam focando muito mais naquilo que eles tinham aprendido com alguém, porque nenhum deles ouviu isso de Moisés. Até aqui, porque aqui neste momento, cerca de 3.800 anos, Moisés já tinha morrido seguramente há pelo menos uns 2.000 anos. Ninguém deles tinha 2.000 anos de idade. Então ninguém ouviu isso da boca de Moisés. Eles ouviram sobre a questão do sábado, que Moisés ensinou um, que passou para o outro, que passou para o outro, que passou por outro, que passou para o outro, que passou para o outro, que passou para o outro, que deu uma melhorada, e que passou para o outro, que passou para o outro, deu outra melhorada, e passou para o outro, passou por outro, deu outra melhorada, e assim a lei que Deus deu para Moisés foi sendo melhorada ao longo dos séculos, e chegou no nível que está aqui. Não cura ninguém, não liberta ninguém, não transforma ninguém, e até matam por causa dela. Esse é o grande problema destes evangelhos melhorados. Esse é o grande perigo, porque eles costumam cravar em nós falsas verdades. Mas vamos focar aqui. Então observa que os judeus aqui estão diante de um grande milagre. Uma pessoa que nasceu cego e está curada na frente deles. Qual é o problema? Foi feito no sábado. Se tivesse sido feita na sexta, era a bênção de Deus. Como foi no sábado, é problema. Tá, mas o que tem a ver? É que Jesus preparou um lodo no sábado, e isso é pecado. Olha o tamanho da ignorância, e tu sabe que a ignorância, ela tende a trabalhar em parceria com a teimosia.
Uma é quase que um casamento, né? Quase que um casamento. A teimosia se casa com a ignorância. A ignorância nada mais é do que falta de conhecimento. É você falar sobre algo que não tem conhecimento. Sabe que tem gente, quando tu fala para ele, mas tu é um ignorante, as pessoas se ofendem. Eu não entendo por que se ofende, mas se ofende com o quê? Ignorância é falta de conhecimento. Se eu digo que você é ignorante, eu estou dizendo que você está tentando falar de um assunto que não tem pleno domínio, precisa só estudar um pouco mais. Só isso, não é um palavrão. Né? Então vemos aqui, eles estavam discutindo esta questão, porque o modo de vida que o judeu estava levando, de chegar no sábado, ter um monte de ritual, viver a sua vida durante a semana do mesmo jeito, da mesma forma, chegar no próximo sábado, repetir todo o ritual. Esta vida de rituais era muito importante para eles. Eles não queriam nenhum tipo de mudança, eles não queriam nenhum tipo de alteração, eles não queriam nenhum tipo de transformação, eles não queriam nenhum tipo de ação, eles queriam continuar vivendo do mesmo jeito e do mesmo modo. Porém, para eles, convencer os outros era importante. E tinha ali a questão de orgulho, que a gente ainda vai trabalhar em outros ensinamentos. Então, observa então que os judeus estão aqui o tempo todo preocupados com o seu modo de vida, com a sua, como dizem outros textos, com a sua vã maneira de viver. Ou seja, vivem uma vida que não produz resultado, vivem uma fé que não produz resultado e brigam com os outros para continuar vivendo deste jeito. Qual é a lógica nisso? Qual é a lógica? Por exemplo, estou na igreja há 20 anos e continuo sendo uma pessoa triste e infeliz. Que utilidade estes 20 anos de fé tiveram na tua vida? Nenhuma. Porque você não conseguiu ainda receber nem o mais simples e básica bênção de Deus. Nem sequer a alegria, que é algo que nem palpável é. Você não conseguiu receber, continua triste. Não tem uma vida feliz. Mas falta tudo. Mas ter tudo não significa ser feliz. Se ter tudo na vida significasse ser feliz, nenhum rico iria cometer suicídio. E os números de suicídios, a cada minuto, uma pessoa se suicida no mundo. A cada minuto. Se esse culto durar 3 horas, 180 minutos, serão 180 pessoas que terão se suicidado ao longo desse período. Muito mais do que tem aqui assistindo o culto agora. Veja então a gravidade da situação. Mas e por que Deus não faz nada? Aí que entra a questão. Deus te deu algo chamado livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele puxa um monte de coisa boa, e estamos vendo aqui uma delas. Deus, ele não manifestou esta cura neste homem de forma direta. Deus desceu do céu, encostou nos olhos dele e curou ele. Não, Deus manifestou a cura através de um homem que também tinha livre-arbítrio. Aqui eles ainda não sabem, eles vão descobrir isso só no próximo ensinamento, que foi Jesus que fez isso. Então, assim como eu e você hoje temos o direito de continuar brigando para manter o nosso modo de vida, o nosso estilo de vida, manter a nossa rotina cotidiana do mesmo jeito, da mesma forma, do mesmo modo, não é feliz, não tem paz, não tem sossego, nunca experimentou um milagre, há muito tempo não sente nada de bom quando vem à igreja. Mas eu quero continuar na minha rotina. Amado, eu não tenho nada contra a sua rotina, viu? Não se sinta ofendido de momento algum. Se você continuar, tiver orgulho em ser um teimoso e ignorante, seja feliz. Agora, se tu não conseguiu ser feliz até agora com isso, se você viver mais 20, 30, 50 anos, vai continuar tendo o mesmo resultado. E aqui Cristo, ele vem, ele chama a atenção para isso. Os judeus
estavam preocupados não com o milagre em si. A questão não é o que Cristo estava tentando mostrar. A gente poderia aqui colocar no lugar de Cristo Paulo, Pedro ou qualquer outro pregador, qualquer outro apóstolo, e teríamos a mesma ideia. A importância não é aquilo que o pastor está tentando mostrar, explicar. A importância não é o que o pastor está querendo ensinar, alertar. O problema é que o pastor está se metendo na minha vida e na minha rotina. E isso é problema. Para os judeus é problema. Espero que dos que estão aqui, ninguém seja, nem os de casa, viu? Que o pastor possa meter a mão à vontade, tu fica feliz da vida, né? Agora, para os judeus não eram. Se alguém aqui é semelhante aos judeus, torna a dizer, não se ofenda, viu? Pode continuar levando a tua vida, não tem problema nenhum. Lá em Ezequiel 3,16 diz que o meu compromisso como pastor é avisar e alertar. Se ninguém acreditar, não é comigo mais. Né? Então veja que os judeus tinham essa dificuldade. Eles tinham um modo de vida, um estilo de vida, e não queriam mudar. E defendiam esse estilo de vida, esse modo de vida com unhas e dentes. Chegaram a crucificar Jesus por causa disso. Porque era muito melhor se botar de pau, pedra, prego e pedrada em Jesus do que dar ouvido a ele. Se alguém aqui foi tentar ajudar algum irmão, ou pastor, ou bispo, e levou umas pedradas, não fica bravo não, porque o normal mesmo é esse. Né? As pessoas não querem, pelo menos a maioria delas, não querem mudar a sua forma de viver. É uma grande dificuldade disso. Mesmo que tu mostre, tá, mas esse teu modo de vida não está melhorando a tua vida em nada. Não, mas eu não quero mudar. E é um direito seu. E eu respeito isso. Agora, aonde vai parar a tua vida vivendo de uma forma que até agora não deu resultado? Aonde vai parar a tua alma no futuro? Se você não conseguiu ter resultados com Deus na carne, acredita que vai ter em espírito? Claro que não. Na carne é muito mais fácil do que em espírito. Porque aqui nós temos ainda a chance de salvação. Depois, o que será que nos espera? Pode passar, por favor? Veja ali do 17 ao 21. Tornaram, pois, a perguntar o cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os pais. Então perguntaram: este é o filho de vocês, que vocês dizem ter nascido cego? Como ele pode ver agora? Os pais responderam: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ele pôde ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele, pois já tem idade e pode falar por si mesmo. Então veja que os judeus, o foco dos judeus em nenhum momento era aquilo que Deus estava fazendo na terra, no meio das pessoas. Não interessa milagre. Eu preciso é defender o meu modo de vida. Eu tenho que esfregar na cara deste cego que ele que está errado e eu aqui estou certo. Manda chamar os pais. Não se convenceram, esse cara está mentindo. Poderiam ter usado a lei, eles não citaram aqui. Tudo só pode ser verdade se for confirmado por 2 ou 3 testemunhas. É só ele que está falando, então aquilo que ele diz não é verdade. Manda chamar o pai e a mãe para a gente confirmar se é verdade isso. Mandaram chamar o pai e a mãe. Chegou o pai e a mãe e pergunta: é esse o filho que vocês dizem que é de vocês e nasceu cego? Como é que ele está vendo agora então? Aí o pai e a mãe, louco de medo, né? Olha, que ele é nosso filho, que nasceu cego, também.
Como ele vê? Não sabemos. Mas ele já não é criança, já é adulto, pergunta a ele. Ele que fale por si mesmo. E agora? Todas as ideias que a lei impõe para confirmar qualquer coisa foram atendidas. Eles se convenceram com isso? Não. Amado, tem em mente isso. Não é em vão que o apóstolo Paulo, lá em Tito, capítulo 13, ele nos ensina que quando a gente for ajudar uma pessoa que possui essas características, vamos dizer assim para não ficar feio, teimosia e ignorância, fale uma vez. Duas, quanto muito. Depois, Tito, não toque no assunto mais com essa pessoa. Não insista mais. Tu já fez tua parte, já ensinou, deixa ela na mão de Deus. Porque ela em si mesmo já está com a mente cauterizada, e em si mesma ela está condenada. Tu não vai conseguir nada e ainda vai arrumar um monte de problema. Paulo, ele conseguia descrever, lá na série Atitudes, nós vimos muitos desses comportamentos e atitudes inteligentes que a gente deve possuir ao longo da vida, para que a gente possa construir um ministério com Deus que dê resultado, né? E nós estamos vendo aqui então que aquilo que a lei podia exigir e eles pudessem usar, foi atendido. Será que convenceu eles? Vamos continuar, olha do 22 ao 26. Os pais deles disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram, ele já tem idade e pode falar por si mesmo. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que ele fez a você? Como abriu os seus olhos? Veja, eles estão repetindo, perguntando as mesmas coisas. Volta lá no 22, por favor, meu amigo. Vemos então que os judeus já tinham determinado, qualquer que confessar que Jesus é o Cristo, aquele que a lei dizia que veria, seria expulso da sinagoga. Em outras palavras, seria expulso da igreja. Naquele tempo só existia uma igreja. Se tu for expulso desta igreja, tu vai para onde? Não tem outra. Então o povo tinha medo, porque não tem salvação fora da igreja, é lá que a gente se encontra com Deus. Se a gente for expulso de lá, nós vamos para onde? Não tem outra. Então eles temiam, eles tinham medo dos judeus. Agora, mesmo assim, pode passar, por favor? Pode passar também esse? E eles vêm e insistem. Tudo aquilo que a lei poderia exigir para confirmar que algo é verdade, foi atendido. Tem as testemunhas, que comprovam o fato. O próprio jovem era a descrição do milagre em si, indiscutível. E mesmo assim eles continuavam brigando com quem? Com o jovem. O jovem era o problema, tá? Mas ele foi o único curado, aquele mundaréu de crente, velho de igreja, ninguém recebeu coisa nenhuma. O único que recebeu foi o jovem. Quem é o problema? O jovem. Ele é o problema. Porque se ele não existisse, nós não estávamos nem discutindo. Cada um estava vivendo a sua fé, vivendo a sua vida, e ponto final, nós estávamos felizes da vida. Quantas vezes o povo não acredita que às vezes o problema da igreja é o pastor? Não, o problema é o pastor que é duro demais. Tá, mas se tu morrer no erro, tu vai para o inferno. Não, é culpa do pastor. E o dia que estiver lá no inferno, é culpa do pastor, eu estou aqui por culpa dele. Por quê? Teimosia, meus amados. A gente tem que aprender que ao longo da vida, nós somos formados
de corpo, alma e espírito. Corpo, esta carne de pecado, como os anjos já nos relataram, né? Que a gente usa, que é só uma roupinha que tu está usando, porque se tirar esta roupinha, ninguém vai te enxergar mais. Então, para que as pessoas possam te enxergar, te ouvir, te ver, precisa de uma roupinha que Deus criou, que é esta carne. Tem a alma, que esta é eterna, você nasceu, você não morre. Você de casa que tá me escutando, está pensando em cometer suicídio, está perdendo teu tempo. Tu não morre. Tu não vai morrer. Tu só vai trocar de roupinha. E do outro lado, Deus não costuma ser tão bonzinho como é aqui. Né? Aqui ele tem muita paciência. Jesus, amado, olha que tem paciência. Né? Se fosse qualquer um, a gente vê tanta coisa ruim que se fosse nós já tinha mandado chover raio de tudo que é jeito. Né? Agora, Deus ainda fica insistindo, tendo calma, tranquilidade, né? Porque ele escreveu uma Bíblia justamente para que tudo que viesse a acontecer não mais pela vontade dele, mas seguindo aquilo que ele mesmo escreveu. De certa forma, quando Deus escreveu a Bíblia, esse belíssimo livro que me foi apresentado pelos meus pais desde criança, ele põe também limite em Deus, naquilo que ele pode ou não fazer por nós. Se ele quisesse destruir a terra por inteira agora, ele tem poder, não precisa nem ele fazer. Ele manda só um dos anjos dele. Ele vai fazer? Não. Por quê? Porque ele escreveu um livro que descreve como será até o fim dos tempos. Colocou limite nisso. Limite até para o seu próprio amor. Ou tu acha que Deus fica feliz em condenar quem quer que seja ao inferno? Se dependesse dele, ele daria 1 bilhão de chances. Se não se convertesse, ele daria mais 1 bilhão. Mas isso não teria fim nunca. Isso seria uma pregação eterna que nunca terminaria. O que ele faz? Coloca limite. E um dos últimos limites que ele colocou, que me vem agora à memória, é na nossa expectativa de vida. Lá em Gênesis, no primeiro livro, onde ele diz: não vou mais contender com os homens eternamente, mas dou a eles 120 anos de tempo como limite para a sua vida aqui na Terra. Um dos últimos limites que ele estabelece, a expectativa de vida do ser humano. Porque naquele tempo eles viviam 900 anos. Eram melhores do que nós? Não, pior. Porque eles não usavam esse tempo para se aproximar de Deus. Eles usavam esse tempo para conquistar coisas, e conquistar, e conquistar, e conquistar, e conquistar, e conquistar, e conquistar. Lembra da Torre de Babel? A torre que iria encostar no céu, que Deus teve que agir. Ou seja, já naquele tempo, a ciência, a engenharia já eram avançadas a um nível que talvez nem hoje a gente ainda teria um avanço tão grande. De tão sábios e inteligentes que eles já eram lá no início da Bíblia. Lembra que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não eram seres ignorantes que nasciam em caverna, que não sabiam fazer nada e foram inventando uma coisinha depois da outra, uma coisinha. Não, eles eram inteligentes, eles eram sábios. A família de Adão, que era de milhares de pessoas, a Bíblia descreve que em pouco tempo ela formava grandes cidades. Eram pessoas muito avançadas, muito inteligentes. Algumas das tecnologias inventadas nos últimos 2000 anos, a ciência atual, muitas delas nem conseguem explicar como que foi construído, como que foi feito. Mas enfim. Então vemos que, em meio a tudo isso, eles vendo o milagre, comprovando, ainda estavam tentando insistir. Não, ele está errado. Ele é pecador. O cara que acho que nem crente era um aprendiz, um visitante, diz: olha, se ele era pecador ou não, não sei. O que eu sei é que antes eu não vi e agora vejo. Ou seja, o cego enxergava mais que eles. Então o perigo de nós passarmos uma vida inteira e apoiando só naquilo que a gente acredita é nós nos tornarmos apenas mais um judeu na terra. Judeu que eu falo desta época aqui, nada relacionado ao povo de hoje,
que eu não conheço. Então veja que é importante isso, né? E eles, para a glória de Deus, diga a verdade, usando o nome de Deus. Não, que Deus venha a ser louvado através de ti agora. Conta a verdade, esse homem é pecador, né? Olha a situação, usando o nome de Deus. Mas pode continuar, por favor? Olha ali o 25. E ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eles se convenceram? Passa o próximo, por favor. Então lhe perguntaram, o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Tá, mas o homem já não tinha falado? Fez um lodo, passou na terrinha e passou nos meus olhos e disse para que eu fosse me lavar. Já é uma característica que eu acredito que a gente deva ter estudado lá na primeira temporada, nos Milagres de Cristo, porque em outros momentos a pessoa chegava, Jesus, filho de Davi, Jesus clamava muito. E Jesus chega até ela e diz, o que queres que eu te faça? E ela disse, que eu veja. Jesus não cuspiu em terra, não fez lodo, apenas disse, vê, a tua fé te salvou, e o homem viu. Com este homem aqui, que nós já estudamos o milagre, Cristo faz um lodo e passa nos seus olhos. Por que isso? Porque provavelmente esse homem não tinha fé para receber essa cura. Ele não tinha fé suficiente. Ele não tinha condições suficientes. Até porque como que ele ia acreditar numa coisa que ele nunca viu? Se contassem para ele, todo mundo na terra é igual tu, cego, ninguém vê. Ele ia discordar? Ele nunca viu. Essa é uma realidade que ele não conhecia. Essa é uma realidade que ele não conhecia. Vemos então que aqui estão novamente perguntando a ele, para tentar pegar alguma falha, algum erro na descrição. Então cuidado ao longo da tua vida, né? É importante que nós venhamos ouvir aquilo que é ensinado e guardar no nosso coração. Se a gente tem que ficar repetidamente sendo cobrado por um mesmo erro, primeiro isso demonstra que você não quer mudar. Como eu disse, é um direito seu. Ninguém é obrigado a ser aquilo que não quer. Mas quantas bênçãos tu não está deixando de receber por causa disso? Quantos momentos especiais tu não está deixando de viver por causa disso? Lembra lá do barco com os discípulos que estavam no meio do mar e começou o temporal e vinha Cristo caminhando em cima da água, bem tranquilo. Ele foi dar uma relaxada, foi caminhar em cima da água, né? Tu imagina o tamanho da fé de Jesus, né? Por isso que eu digo, eu não ouso falar, eu tenho fé. Eu disse, olha, eu não ouso dizer isso. Porque, poxa vida, né? Ele diz, se tu tiveres fé do tamanho de um grão de mostardas, direis este monte, levanta-te, precipita-te no mar, e assim vai acontecer. Jesus, quando ia dar uma descansada, ia caminhar em cima da água. Quantos de vocês que estavam cansados, sexta-feira, depois de trabalhar, de tardezinha, eu vou dar uma caminhada ali em cima do rio. Quem é que já fez? Alguém já fez? Não. Ninguém quis relaxar de forma semelhante a de Cristo? Pois é, poxa vida. Né? E Cristo fazia isso nos seus momentos para descontrair. Né? Ele estava ali sozinho, não precisava mostrar isso para ninguém. Ninguém estava vendo. Né? Sabe que tem crente que só para fazer um trabalho para Deus, ele só faz se alguém estiver vendo. Se não estiver vendo, ele não faz. Né? Mas eu vou fazer para quê? Ninguém vai ver. Sim, Jesus estava caminhando em cima da água, algo que nenhum ser humano atual que eu saiba consegue fazer, ele estava fazendo sem ninguém ver. Por quê? Porque para ele não era importante que as pessoas vissem. O importante, ele viveu um momento. Deus lhe deu esta bênção de poder caminhar em cima da água, vamos aproveitar isso. Né? E ele chegando lá no barco, os discípulos desesperados, até achando que era fantasma. Imagina os caras... Não existia filme naquele tempo ainda.
Não existia, eu acho que, história em quadrinho ainda naquele tempo. Mas alguém já tinha visto o fantasma, porque já tinha contado essa história. E eles se apavoram, é o fantasma. E Cristo lá de longe fala, fique calmo, sou eu. Estou só dando uma caminhada para descansar. E aí tinha um que eu acho que era mais louco que os outros, Pedro. Senhor, se é tu mesmo, diga para que eu vá até ti. Imagina os outros estavam no barco, pronto. Pirou de vez. Deve ser porque Cristo já deu muita porrada nele. Eu acho que ele já está ficando até fora das ideias e tanto apanhar. E ele foi, começou a caminhar, porque confiança Pedro tinha em Deus. Só que confiança é uma emoção. Que muitas vezes a confiança pode permitir que grandes milagres aconteçam na tua vida. Como aconteceu na vida de Pedro. Porém, a confiança é uma emoção. E por ser uma emoção, não tem estrutura para se manter. Pedro esticou seu pezinho e começou a caminhar. Ele sentiu o vento, ele sentiu o temporal, ele estava caminhando por uma emoção, não por fé. Resultado, começou a afundar. Um cara que era pescador, que provavelmente sabia nadar, começou a gritar, Jesus, me salva, até medo de morrer afogado tinha. Como é que um cara que é pescador, velho de guerra, com medo de morrer afogado? Ou era só nadar e voltar para o barco? Mas bateu o desespero que cegou ele. Mas ele conseguiu clamar por Jesus. Aí tu imagina Jesus tão calmo, conserva, esticou a mãozinha e foi de mão dada com Pedro para o barco. Deve ter sido lindo isso, né? Eu acho que deve ter filmagem no céu disso. Imagina, Jesus saiu só para dar uma caminhada em cima da água para relaxar. Voltou para dentro do barco de mãos dadas com aquele que seria o chefe da igreja. E aí isso me lembra, eu posso ter toda a unção e consagração que Deus quiser me dar. Nunca serei autossuficiente. Se eu não tiver grudado em Jesus, daqui a pouquinho eu afundo igual os outros. Não tem diferença nenhuma. É Jesus que mantém a gente em cima da água. Só que Pedro ali naquele momento estava querendo viver essa loucura, sair da sua acomodação. Ele largou a esposa, ele era casado, ele largou família, os seus barcos que ele tinha, ele era um empresário, ele vendeu tudo, se desfez para seguir Jesus. Ele se propôs, eu quero sair desta minha rotina e quero viver algo novo com Deus. Os judeus não tinham coragem para isso. Pode passar, por favor? Ele respondeu, eu já disse a vocês, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. Veja que, por vezes, as pessoas só aceitam aquilo que Deus faz quando Deus dá uma explicação que faça algum sentido. Qual é o sentido que faz um ser humano caminhando em cima da água? Eu fui dar uma caminhada em cima da água de mãos dadas com Jesus. Qual o sentido que faz humano isso? Nenhum. Precisa ter sentido? Não. Simplesmente aconteceu. Só que a pessoa, quando é muito carnal, ela está muito agarrada a esta carne, ela está muito agarrada à sua carne e distante do espírito. Lembra que a gente é formado por corpo, alma e espírito. Corpo, que é esta roupa que a gente usa para que vocês possam me ver, me enxergar. E o espírito, seja de Deus, seja do diabo, aí depende das escolhas que você faz. A própria Bíblia diz
que sempre um deles está nos acompanhando, está com nós. Ninguém anda sozinho por aí. Nenhuma casa fica vazia. Né? Então o diabo ou os anjos sempre estão na nossa volta. Só que por vezes nós, ao invés de nos aproximarmos de Deus, estamos nos aproximando mais desta vida na carne. Como aconteceu com os outros discípulos, que ficaram no barco louco de medo, apenas vendo tudo aquilo acontecer. Enquanto eles estavam sentados no barco com medo, Pedro, mesmo com as suas falhas, estava caminhando em cima da água de mão dada com Jesus. Isso faz diferença entre um crente que cresce espiritualmente e um crente que fica grudado no banco, louco de medo com tudo. Tem aqueles que se propõem a viver o novo, tem aqueles que se agarram à sua vida e não querem sair do lugar, não querem viver este novo, não querem colocar à prova a confiança que, mas eu não tenho fé, então usa a confiança que tu tem. Pedro também não tinha e caminhou em cima da água. Ela é temporária? Claro que ela é temporária. Ela é momentânea? Claro que é momentânea. Ela é uma emoção. Porém, você vai viver esta experiência. Você vai viver algo novo, como, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo. Como sentir a presença de Deus. Você vai ficar sentindo a presença de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, o resto da vida? Não, você vai sentir no momento. Ela está dando origem à emoção, à confiança que você está tendo naquele momento. Porém, a emoção, ela não dura por muito tempo. Mas você experimenta esse novo. Pedro sabia aproveitar isso, aproveitar esta oportunidade. Né? E aqui eles estavam discutindo, mas a gente nem sabe quem é esse homem, Moisés, a gente sabe quem é. Mas e esse que fez o milagre, a gente não sabe nem quem é, nem o nome. Nem sabemos quem é. Passa, por favor. O homem respondeu, ora, isso é surpreendente. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Que paulada, né, tchê? Porque tu apanhar de um sábio, poxa, é até bonito, tu tá aprendendo. Agora, tu levar uma bufetada dessa, de um cara que até há poucos minutos nem ler sabia porque era cego, nem dá para dizer que o cara está querendo se aparecer porque ele era cego, ele está olhando para aqueles rostos pela primeira vez na vida. Mas era um cara inteligente. Veja, incrível isso. Ele me abriu os olhos e vocês nem sabem quem é. Continua. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas a quem o teme e pratica a sua vontade. Aqui começa a apontar características que nos separam de Deus. Aquele ser humano, aquela pessoa que fica agarrado à sua teimosia e à sua ignorância, e com isso não consegue sequer levantar na igreja, fica agarrado ao banco, agarrado ali no seu barquinho, e já tem os Pedro. Não são muitos, claro que não, mas tem aqueles que têm coragem, com defeito, com erro, com falha, têm coragem, vão atrás, e por isso vivem esses momentos, vivem essas experiências com Deus. E o homem dizendo, a gente sabe que Deus não ouve a pecador, porque antigamente os profetas já falavam, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. No Antigo Testamento é citado isso, então aqui ele está fazendo um apontamento justamente a isso. Pode passar, por favor? Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos, um milagre novo que não havia acontecido antes. Pode passar, por favor? Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Só faltou a vírgula e dizer, igual vocês. Mas aí ele deu uma controlada, Então veja então que este homem, ele estava permitindo se abrir para o novo.
Ele passou uma vida cego e poderia dizer: eu vou morrer cego. Eu nasci assim, Deus quis assim. Porém, chegou no momento que ele se ateve a uma oportunidade e creu: não, Deus não quer que eu seja assim. Deus quer o melhor para a minha vida. Deus quer que eu seja mais do que eu sou hoje, que eu consiga fazer mais do que eu estou fazendo hoje. E Deus pode fazer a diferença. Veja que o homem era cego num momento. Dali a pouquinho tempo depois, já estava pregando com autoridade para o judeu. Ou seja, Deus não sai por aí curando qualquer um. Ele cura aqueles que sabem que vale a pena mudar a história, a vida daquela pessoa. Fazer qualquer milagre para Deus é muito fácil e muito simples. É tão fácil que para qualquer um deles nem ele mesmo precisa fazer. Ele manda um dos seus anjos para o fazerem. Inclusive, um dos milagres aconteceu isso. Um homem de autoridade poderoso tinha um servo que estava doente e ele disse, e ele foi até Cristo para que Cristo pudesse orar pelo seu empregado. E Cristo disse: eu vou contigo. E ele disse: não, Senhor, eu sou um homem de muita autoridade. E quando eu quero as coisas, eu não preciso eu fazer. Eu dou ordem e alguém faz isso por mim. E eu tenho certeza que contigo não é diferente. E o milagre aconteceu. Mas foram homens que saíram da sua acomodação, eles abriram mão da sua teimosia, eles abriram mão da sua ignorância, eles se propuseram levantar no barco em meio à tempestade. Eles não esperaram que seria fácil, eles tinham certeza: Cristo está comigo. Pedro não tinha: eu vou pisar na água e sair correndo. Claro que não, era tudo novo ainda para ele, tanto é que ele afundou. Porém, eu quero viver o novo. Se alguma coisa acontecer, Cristo está ali e vai me ajudar. Eles experimentaram o novo. Por isso que mudaram as suas histórias. Por isso que Deus permitiu que Pedro caminhasse em cima da água. Com defeitos, com erro, com falha, muitas. Ao ponto de um dado momento em Gálatas, o apóstolo Paulo ser enviado por Deus lá no meio dos judeus, porque Paulo não pregava nesta região. Mas Deus, em revelação, disse para Paulo que fosse lá falar com Pedro. Paulo, chegando lá, tomado pelo Espírito Santo, disse para Pedro: Pedro, tu está sendo um hipócrita, porque o evangelho que tu está pregando hoje não é aquele que tu aprendeu há 18 anos atrás. Mas Pedro, mesmo dando as suas mancadas e os seus erros, ele conseguia ter firmeza e perseverança. E ele se propunha a viver o novo. Resultado, a sombra de Pedro depois curava. Porque eram homens que não eram covardes, eles não esperavam que as coisas tivessem explicação. Mas eu vou ter que consagrar minha sombra, eu vou ter que fazer jejum pela minha sombra para ela curar. Não sei, isso aí é com Deus. O que eu sei é que eu tenho que permitir Deus agir. E eles viviam esse momento, eles se levantavam do barco, se propunham viver o novo, abriam mão das suas ignorâncias, das suas teimosias. E o resultado, quando a gente lê as cartas de 1 Pedro e 2 Pedro, a gente encontra um homem completamente diferente daquele dos evangelhos. Porque foi um homem transformado, mudado por Deus. E esse homem aqui só foi abençoado porque ele podia fazer alguma coisa, valia a pena para Deus fazer alguma coisa. Quando você pede um milagre para Deus, como eu disse, para ele é muito fácil. A questão é, por que ele faria isso? Que motivo ele tem em te ajudar? Que motivo ele tem em te abençoar? Que motivo ele tem em abrir qualquer porta para ti? Ele pegou um homem que saiu atrás de 2 bichinhos, Saul. O cara voltou para casa rei. Ninguém naquela época tinha mais dinheiro que ele. Ele não plantou uma colher, ele não vendeu um pé de alface. Deus escolheu isso para ele. Mesmo com os erros que ele cometeu depois, mas enfim. Observa então que este homem foi curado e já estava pregando e conseguia entender a palavra de Deus de uma forma que os judeus não conseguiam entender. Ele conseguia extrair as coisas menores e mais simples do texto e expressar não palavras e letras que matam,
mas conseguir expressar o que o Espírito de Deus estava berrando no ouvido deles, eles não conseguiam ouvir. Deus pode mudar a nossa história, mas nós temos que dar motivos para valer a pena Ele fazer isso. E para concluirmos, o último versículo, 34, isso aí. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram da igreja. Glória, numa igreja dessa até eu queria ser expulso. Mas veja então que situação, né, tia? Veja que momento. Esse jovem num dia estava ali vivendo a sua religião, seu modo de vida, do mesmo modo cego. No outro está pregando e falando a verdade, algo que poucos tinham coragem de fazer. Então que nós venhamos guardar isso. Você pode continuar vivendo a tua teimosia, a tua ignorância, é um direito seu. E você talvez até faça alguma coisa para Deus, mas será muito pequena, como aconteceu com muitos discípulos, que a gente só conhece o nome deles, porque lá na lista de Jesus o nome estava. Depois, ao longo de todos os evangelhos, você não ouve mais falar. Agora você ouve falar de um Pedro, você ouve falar de um João, você ouve falar de Paulo, você ouve falar de tantos que se levantaram, propuseram viver o diferente, viver o novo. Vamos levantar da nossa acomodação. Mas e se eu cair do barco? Jesus me ajuda a levantar e eu tento de novo. Não vamos desistir, não vamos deixar o medo nos dominar. Vamos viver esta oportunidade que é curta e passa. 120 anos Deus deu para cada um de nós. Quando fala em viver 100 anos, as pessoas já acham até demais. Dependesse de Deus, vivia tudo pelo menos 120. Mas, como a lei já previa, os erros, pecados e falhas mudam a nossa expectativa de vida, ou para mais ou para menos. Né? Então, que Deus possa trabalhar no teu coração, na tua vida. Desculpe pelo tempo, são textos que a gente acaba tendo que um pouquinho mais para poder ajudar vocês a compreenderem e não perderem essa oportunidade. Você pode ser um membro sentado em um banco, ou você pode daqui a pouco ser alguém cheio do poder de Deus. Mas vai levar quantos anos? Mas que anos? O homem foi curado num dia, no outro já estava pregando com autoridade, foi até expulso da igreja. Porque ele falou um monte de verdade que os doutores não conseguiam combater, porque ele falava pelo Espírito de Deus e não por ele mesmo. Então tenha em mente isso. Deus quer a bênção de todos, mas a questão é, a bênção que tu precisa, que motivos Deus tem para te dar, para fazer isso por você. Dê motivos a Ele, e certamente a bênção vai acontecer. Amém?